Bom dia a todos. Vamos dar o início à audiência pública 025 de 2017, que tem como objetivo a revisão da 568. Né? A 568 estabelece as condições para prazos que a CCE republique o preço de liquidação da diferença, o PLD. Portanto, eu começaria agradecendo a presença de todos. Inicialmente, nós tínhamos uma expectativa de fazer uma audiência pública apenas documental, mas houve um interesse de que houvesse essa reunião presencial. Consequentemente, é mais uma oportunidade para que os agentes se manifestem para a ANEEL. Cada vez que há uma maior participação dos agentes, da sociedade como um todo, ela é importante, porque isso agrega subsídios, informações, para que, com base nessas informações, nós possamos apresentar, estudar, analisar e definir uma proposta que seja uma proposta que atenda os aspectos e requisitos legais, os requisitos regulatórios, e, ao mesmo tempo, tanto quanto possível, atenda às expectativas da sociedade como um todo e mantenha aquela máxima que é a nossa missão, que é desenvolver o mercado de energia elétrica com o equilíbrio entre os agentes, né? Seja o agente de Estado, de governo, seja o agente de geração, transmissão e, principalmente, o consumidor. Eu declaro iniciada essa sessão e segundo aqui o protocolo, nós vamos ouvir a execução do hino nacional. Portanto, eu solicito que todos fiquem de pé.
a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Portanto, fazem parte aqui da mesa diretora da audiência pública, no meu caso, Cristiano, superintendente de regulação da geração, Júlio César, superintendente da estudos e regulação econômica, estudo e mercado, SRM, e Fernando Soares Miranda, o secretário. Eu gostaria, mais uma vez, registrar a importância, né, dessa audiência pública, com a participação decisiva dos agentes de comercialização. Os pleitos, em algum outro momento, já foram analisados, evidentemente que a nossa avaliação é que é possível a todo momento surgir fatos novos e importantes que possam ser considerados. Portanto, ela vai cumprir o seu papel. Inicialmente, nós temos uma apresentação que será feita por Matheus. Por favor, Matheus, fazer uma apresentação que vai dar uma síntese, né, de como é que nós estamos entendendo e a proposta que nós estamos encaminhando, submetendo à audiência pública. E, a partir dessa apresentação, nós teremos uma manifestação aí dos agentes, da plateia, de um modo geral. Bem, bom dia. Eu vou fazer aqui a apresentação referente à audiência pública 25, que trata do aprimoramento da resolução normativa 568, que trata dos casos de erro da publicação do PLD. Como o objetivo desse evento aqui é ouvir os senhores, né, eu vou procurar fazer uma apresentação bem breve, apenas colocando alguns conceitos, alguns pontos que a ANEEL entende relevante para a tratativa desse assunto. Bem, quando a gente está falando de erro na publicação do PLD, no fundo o que a gente está tratando é de risco operacional, né? Esse é o pano de fundo aqui. A gente pegou emprestado aqui o conceito de risco operacional da área do sistema financeiro, que acho que é o segmento que está mais evoluído nessa tratativa dessa questão. Então, tem lá que definição de risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos. E alguns exemplos aqui de eventos de risco operacional, que são mais afetos aqui, lá nessa resolução lá do Banco Central tem um range maior, mas o que está mais próximo aqui da geração, do segmento elétrico, que a gente identificou foram esses aqui, né? Fraude, práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços, falhas em sistema de tecnologia de informação, falha na execução do cumprimento de prazo, gerenciamento de atividades na instituição. Ou seja, o que a gente precisa focar, que é o nosso trabalho principal nesse processo, é a melhoria dos processos internos da CCE e do ONS, relevantes para o planejamento e formação de preço, para evitar que o erro aconteça, né? Acho que esse é o mote desse processo, a gente conseguir aprimorar esses processos para que o erro não aconteça e quando eventualmente ele vier a acontecer, ele não seja significativo ou ocorra bem esporadicamente. Então, o que a gente pretende aqui nesse processo não é muito diferente do que acontece no resto do mundo. É lógico que você tem diferenças relativas à periodicidade, prazos, tal, mas o conceito em si, ele é tratado em outros cantos do mundo. Aqui tem alguns exemplos, não vou ser exaustivo com relação a isso, que não é o propósito, mas é só para poder caracterizar que em outros lugares do mundo também tem um tratamento para quando ocorre erro, né? Aqui tem o operador da Califórnia, que ele vai rever no caso de dados errados, problema de software, inconsistências. O operador também de Nova York, também tem aqui os exemplos de erro que eles atuam. Temos aqui também o da Nova Zelândia, que também ele tem uma descrição do que é erro, e identificado que o erro é consistente, vai ter lá a republicação do preço. O outro exemplo ali também é o operador da Austrália, que também tem todo um processo para tratativa de erro na formação do preço. E esse outro aqui é o operador do México,
está ali destacado em vermelho, um texto bem... não sou especialista em espanhol, mas vou tentar traduzir aqui. Se identifica que há algum erro em os cálculos de preços devido à consideração de dados incorretos ou alguma solução errônea no modelo matemático de despacho, o SENASSE realizará recálculos, realizando as correções pertinentes e publicará novamente os preços em um sistema de informação de mercado. Ou seja, ele, identificado um erro, ele atua para poder corrigi-lo. E isso também aqui, fazendo uma... que acho que deu algum problema, vamos ver. Bem, acho que esse parece que está incompatível, né, apresentando. Mas aqui o que tinha ali era um conceito simplificado de receita, que era que a quantidade vezes o preço gera a receita do agente, né? Quando a gente atuar ali na quantidade, a gente está atuando no caso de recontabilização, né, ou um erro de quantidade, faz a recontabilização, e esse tem uma aceitação razoável, né? Você não tem críticas com relação ao mexer na quantidade. Agora, quando a alteração é no preço, a aceitação não é tão grande. E no caso da recontabilização, efetivamente, você altera a posição dos agentes no mercado, né? Toda recontabilização altera a posição de todo mundo. No caso da republicação, não necessariamente, porque ela ocorre quando ainda não houve a republicação, né? Você tem uma expectativa frustrada, mas não altera as posições dos agentes. Aqui as mãozinhas apareceram. Então, do caso aí da recontabilização, a aceitação é maior, e no caso da republicação, tem uma resistência maior à ocorrência dela. Então, e outra coisa que também a gente não pode negar, não podemos deixar de ver, é que isso tem efetivamente resultados, né? Aqui o exemplo lá do problema que a gente teve por conta da carga. Com a republicação do PLD, evitou-se que cerca de 250 milhões fossem transacionados indevidamente no mercado. E desse total, entre ali a alocação entre agentes e recursos não transacionados, economizou-se, no caso, quase em torno de 84 milhões para os consumidores, que são o elo aí mais frágil desse processo. É lógico que se o erro tivesse sido ao contrário, eles teriam arcado com uma diferença maior. Mas o importante aqui, na nossa concepção, é trazer a realidade para a formação do preço. Agora, é lógico que... será que a gente precisaria atacar todos os erros? A gente enxergou, está avaliando, que não necessariamente, né? Hoje a versão vigente da resolução prevê que com 10% do PLD mínimo você republicaria o PLD. Isso está nos parecendo ser muito restritivo, né? Então qualquer errinho você acaba republicando o PLD, e a gente já entende que talvez tenha uma margem aí para poder atuar. Hoje também você faz a republicação lá dos meses que ocorreu, quando ele ainda não foi contabilizado, que é o que a gente chama de MS mais 12, que é o mês seguinte mais 12. Talvez aí também tenha algum espaço para poder aprimorar. Então, com essa contextualização inicial, o que a gente enxergou de aprimoramentos para a abertura dessa audiência pública foi a questão ali de melhorar o processo para minimizar a ocorrência de erros, né, que seria a disponibilização dos DECs preliminares, deixar isso formal, né, no processo. Hoje o INS já está adotando essa prática, mas deixar isso formalizado no processo. E também uma plataforma para os agentes poderem tirar dúvidas, esclarecer, e o INS se posicionar formalmente quanto às questões que ele está colocando na formação no PMO. Em relação à atuação nos erros, o nosso propósito é atuar nos erros mais significativos. Então a gente imaginou uma elevação daquele limite lá de 10% do PLD mínimo para 30% do PLD mínimo. Com isso, dos 15 casos que ocorreram de republicação, né, considerando esse que aconteceu agora recentemente, apenas 3 continuariam ocorrendo a republicação, ou seja, a gente estaria passando a atuar apenas naqueles erros muito significativos que de fato afetam o mercado. E para finalizar, só vou achar aqui a mensagem que a gente quer transmitir, que a gente está buscando aqui o equilíbrio entre a estabilidade do sinal de preço e a qualidade do sinal de preço. Okay? Obrigado. Obrigado, Matheus. Em seguida, nós vamos abrir uma oportunidade para que haja manifestação daquela lista de expositores inscritos. Nós temos aqui uma relação de 13 pessoas que
representam entidades aqui inscritos. E a ideia é que cada um tenha 5 minutos para fazer a sua exposição, a sua contribuição, e em seguida eu vou chamar pela lista na relação de inscritos. Eu começaria com Felipe Lan, representante da Abrajet, para fazer a sua primeira contribuição. Felipe, você tem 5 minutos para... Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui à ANEEL pela oportunidade desse diálogo com os agentes e as associações, cumprimentar o diretor Reive, o superintendente e o secretário de mesa. Bom, as contribuições da Abrajet aqui praticamente o que vai ser apresentado de contribuições que será encaminhado para a ANEEL na próxima segunda-feira, e a opinião unânime dos associados da Abrajet. Lá são 42 empresas associadas. Então, a Abrajet entende ser necessárias correções de falhas nos programas computacionais usados para o cálculo do custo marginal de operação e do PLD. Entretanto, é fundamental que tais medidas não resultem em alterações de PLD de forma ex post. A republicação do PLD consagra um risco regulatório de grandes proporções por alterar a alocação de recursos financeiros entre os agentes, e sim previsibilidade. Só para um exemplo, na liquidação financeira, com a republicação do PLD do mês de dezembro de 2016 e novembro, segundo estimativas, foram 700 milhões que foram trocados de mão na CCA. Então, com relação às termoelétricas, os tipos de contrato e os efeitos que podem ser passados para os agentes termoelétricos. Por exemplo, no Mercado Livre, negociações livres com PPAs com consumidores ou comercializadores assumindo riscos relativos às variações de PLD. Para o agente termoelétrico investindo, entrar no Mercado Livre, a grande entrave é a questão de financiamento. Mas, para aqueles que são mais viáveis, como, por exemplo, biomassa a cavaco de madeira, essa segurança regulatória é um impacto ainda maior, é um impacto a mais. Com relação ao mercado regulado, o agente, a opção da agente, ele pegar 10%, ou se for opção, 10% da potência máxima da máquina e jogar no mercado de curto prazo, para evitar riscos. Com essa possibilidade de recontabilização do PLD, é um risco de mercado. E, finalmente, as usinas merchant, onde não há contratação de energia e a usina recebe pela energia produzida quando demandada pelo ONS. A remuneração dos custos fixos e o capital empregado nas oportunidades em que estiver sendo despachado pelo ONS. Ou seja, fica grande dependência do valor do PLD para essas usinas. E vale lembrar aqui que, a partir de 2018, 2019 e até 2024, praticamente, o parque gerador térmico que está em operação atualmente vai ficar na condição de merchant, o que essa questão de republicação do PLD pode trazer grandes consequências para esses geradores. Essa é a exposição da Abrajet que tem a dizer. Obrigado, Felipe. Eu convido a senhora Nayane Brito, representante da Abras. Bom dia a todos. Gostaria de começar cumprimentando os membros da mesa, diretor, superintendentes. Muito obrigada pela oportunidade de defender o ponto das associações aqui. Meu nome é Nayane e eu falo em nome da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres. Nós representamos 51 empresas da grande indústria nacional, com mais de 800 pontos de consumo no Brasil inteiro.
esse consumo representa aproximadamente 75 terawatt-hora ano de energia anualmente consumida. Para ter uma noção de escala, essa energia é maior do que o consumo do Chile, Colômbia e Peru. E, na escala nacional, isso representa aproximadamente 38% de todo o consumo industrial do Brasil. Eu vou focar aqui nos argumentos contra a publicação do PLD da indústria nacional. Bom, o primeiro ponto que eu queria citar aqui é que a frustração de expectativa tem custos, sim. Primeiro, porque o preço da energia representa um peso significativo na produção da indústria e ainda representa um valor, uma parcela grande do produto final, do custo do produto final. Então, as decisões de produção da indústria são baseadas, sim, no preço que já tinha sido publicado anteriormente. Para deixar mais claro, eu gostaria de citar alguns tipos de decisão que são influenciadas pelo preço do PLD. O primeiro é a utilização ou não de geração própria. Dependendo do preço do PLD, a indústria pode decidir ou não de utilizar a sua geração, a autoprodução, mas se o PLD mudar posteriormente, essa decisão não pode ser mudada e isso já é um prejuízo que vai acontecer na indústria. O segundo ponto é que o produto já finalizado, ele tem um preço da energia que já está internalizado nele. E uma vez que o PLD muda, a indústria não consegue mudar o preço do produto que já foi finalizado. E isso interfere diretamente na competitividade da indústria brasileira. O terceiro ponto é os programas de resposta da demanda, que estamos começando agora a desenhar um piloto, a expectativa do mercado está grande, porém, o preço do PLD é uma variável muito importante para decidir participar ou não dos programas de resposta da demanda. E, como a gente está nessa fase inicial de desenho de piloto, a estabilidade e previsibilidade do PLD é muito importante, principalmente para cativar as pessoas que vão querer participar desse tipo de programa. Além disso, os custos de transação e comercial para a indústria de uma alteração de um valor do passado são muito representativos. Primeiro, porque a nota fiscal do consumo ela é emitida no momento do consumo com os valores que estavam valendo no momento. Por isso, quando o PLD muda, depois da energia já consumida, tem que abrir um pedido do processo de como pedir o reembolso ou pagar a diferença do imposto. E isso já gera toda a famigerada burocracia e custos transacionais do sistema tributário brasileiro. Outro ponto é que a imprevisibilidade, que o sinal de preço deveria ser o principal balizador do comportamento dos agentes. E uma vez que esse sinal muda, diminui bastante a credibilidade do sinal de preço. A mensagem que a associação gostaria de deixar aqui é que deveríamos focar na fonte do problema. E os modelos computacionais são tão bons quanto os dados que a gente coloca nele. Então, é muito importante que os esforços sejam focados na representatividade e confiabilidade dos dados de entrada no modelo. Outro ponto importante é que a plataforma virtual proposta pela agência para acelerar e facilitar a comunicação dos agentes é muito boa. A ideia, a associação achou muito boa. Por outro lado, o fato dela ser limitada aos agentes do governo, CCE e ONS também, acaba limitando a transparência que a ANEEL busca com ela. Então, a associação gostaria de pedir que essa plataforma seja aberta para todos. E o terceiro ponto é que a publicidade desses dados para toda a sociedade e as dúvidas trocadas entre os agentes ia facilitar muito a reprodutibilidade e previsibilidade dos modelos computacionais que todos os agentes usam hoje. Bom, para finalizar, gostaria de reforçar os 3 pontos aqui explicitados. O primeiro é que o custo-benefício da republicação do PLD é muito baixo. Mesmo que a republicação torne a indústria credora, os custos transacionais de uma alteração de um valor já precificado e já emitido notas de imposto sobre isso é muito alto. Então, o custo-benefício acaba não valendo a pena republicar o PLD. O terceiro ponto é a publicidade e auditoria dos dados de entrada deve ser o foco para evitar que os erros voltem a acontecer e não seja necessário republicar novamente o PLD. E o terceiro ponto é a transparência e diálogo por meio da plataforma virtual, que a ideia já proposta inicialmente, mas que ela seja aberta para toda a sociedade possa ter acesso a esses dados e essas dúvidas.
Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada a todos. Obrigado, senhora Nayane Brito. Em seguida, eu convido o Reginaldo Medeiros, presidente da Abracel. Bom dia a todos. Por economia de tempo, em vez de eu cumprimentar a mesa, eu vou fazer uma menção especial ao diretor-geral, que desde a primeira hora, quando tivemos aquela mega republicação do PLD no ano passado, topou rediscutir a questão, e uma menção especial ao diretor Reive, que topou fazer essa reunião pública presencial. É muito importante, mostra que a agência reguladora está sempre aberta ao diálogo com os agentes. Estou na Abracel há 7 anos. Esse é o assunto mais polêmico dentro da Abracel. Mas só há um consenso entre os comercializadores e os agentes de mercado. A regra de republicação do PLD é ruim para o mercado. Eu vou apresentar aqui 10 razões que eu pude perceber como as mais importantes porque essa regra não deve existir. A primeira é a questão da eficiência alocativa. É um sinal incorreto para o consumo e a produção. O preço é um fator determinante para que consumidores evitem o consumo e que agentes produzam. No momento em que esse preço é retroagido, os agentes embutem um risco e, ao embutir esse risco, precificam esse risco e colocam esse risco no preço. Então, a inexistência desse risco levaria a que houvesse um preço menor para os consumidores. Um outro ponto, que é um ponto importante, que é gerar um permanente conflito entre os agentes. O Dr. Reive fez menção à missão da ANEEL, e isso é uma coisa muito importante. A missão da ANEEL diz que há a necessidade de uma harmonia entre agentes. Essa regra cria a desarmonia entre os agentes, leva os agentes a uma situação de permanente conflito. E, quando há conflito, há judicialização. Então, esse é um ponto que é um ponto muito importante. Então, se a ANEEL olhasse para a sua missão, ela poderia se inspirar na sua missão e perceber que essa regra só gera conflito entre os agentes e, ao gerar conflito, ele potencializa a judicialização. Alguns pontos importantes também é que, na nossa avaliação, essa republicação do PLD, ela fere o princípio da Lei 10.848, que determina que o preço seja fixado ex ante. Quando republica, o preço não é mais fixado ex ante. Mas a proposta que está em audiência pública, ela é muito feliz quando ela vai no sentido de focar no problema, que é a publicação do PLD. Então, se a gente tivesse uma publicação correta do PLD, não teríamos a necessidade de republicação. Então, é muito importante que fique registrado aqui que todos os agentes de mercado apoiam integralmente a melhoria dos processos no ONS e na CCE, para que não se tenha erros e, evidentemente, a republicação. Alguns... Peço que desconte o meu tempo por meu erro, hein? Não republique o tempo. Tá? Então, um ponto aqui, agora, mais específico, é a questão do risco regulatório, como eu mencionei. Essa republicação cria esse risco e, evidentemente, gera um custo, e, ao gerar um custo, imputa um preço maior ao consumidor de energia. Um ponto também é a questão da eficiência do mercado, aquele que eu mencionei sobre a importância da eficiência alocativa, qual seja o preço como um sinalizador de mercado que induz a uma produção eficiente e a um consumo eficiente. A republicação também provoca impactos comerciais. Esse ponto aqui é um ponto muito relevante, porque esses impactos comerciais nos agentes implicam em custos. No momento em que eu republico o PLD, eu tenho que
fazer um retrabalho e isso traz um custo para as empresas. A questão da insegurança jurídica, que eu já mencionei. Então, com uma indução ao conflito, nós temos mais conflitos e mais judicialização, o que é muito indesejável por todos os agentes de mercado. O preço também afeta a operação do sistema. O PLD, depois de publicado, não tem qualquer função, porque o sistema já foi operado. A operação não pode ser revertida. Então, qual o sentido que tem republicar um preço, que o preço, como eu costumo dizer, o PLD é um CMO com tempero, você republica o preço e você não pode chegar na operação ótima do sistema. E um ponto que já foi mencionado aqui, nós estamos aí discutindo o preço horário, como é que nós ficamos com preço horário com republicação. Aqui foi mencionado o caso da Califórnia. Se não me falha a memória, a republicação do preço lá é limitado a 3 dias. Faz algum sentido. Então, uma republicação com 2 meses não faz nenhum sentido. Tá? Então, esse ponto é um ponto relevante. E reação da demanda com republicação de preço, depois eu vou dizer para o consumidor, olha, sabe, aquele dia que você devia ter reduzido o consumo, na verdade, você devia ter aumentado. Aí não faz sentido, o preço é um sinalizador. Também a questão que é muito importante, que eu mencionei ontem, que o foco devia ser a questão da melhoria nos processos, tanto na CCE como no ONS. Finalmente, que um ponto importante que eu não consegui detectar na nota técnica, e muitas outras pessoas leram essa nota técnica, qual é a motivação? A ANEEL nunca explicou por que tem que republicar do PLD. E eu aprendi recentemente com o Fred, que está aqui, que o regulador deve ser motivado por alguma coisa. Então, a republicação tem que ter uma motivação. E nós não conseguimos identificar qual é a motivação que leva a agência reguladora a republicar o preço, imputar um risco desnecessário no mercado e aumentar o preço da energia para os consumidores finais. Era isso. Muito obrigado. Desculpe por ter passado o tempo. Obrigado, Reginaldo Medeiros. Eu convido o Roberto Castro, conselheiro da CCE, também para fazer a sua contribuição. Muito bom dia a todas e todos. Dr. Reive, Júlio, Cristiano, Fernando, parabéns pela iniciativa dessa discussão. Agradeço o Conselho de Administração da CCE, particularmente nosso presidente, Dr. Rui Altieri, pela oportunidade de representar aqui a posição da CCE a respeito desse tema tão relevante para a gente. Bem, na nossa visão, só para dar os primeiros sinais, né? Na nossa visão, quando a gente está discutindo republicação, a gente está discutindo efeito. E o que nos parece muito mais razoável é a gente discutir as causas que levaram a esse efeito. Então, se você republica, é porque alguma coisa deu errado lá atrás. E a gente precisa realmente focar nesses pontos para que a gente possa ter realmente evoluções. Bem, a gente vai falar um pouquinho do papel da CCE na publicação do PLD, um diagnóstico, né, na vigência da resolução 568, com respeito às republicações, os aprimoramentos no processo de cálculo de publicação do PLD e algumas conclusões com a visão da CCE a respeito desse ponto. Primeiro que o decreto 5177 atribui à CCE a responsabilidade de apurar e de publicar o PLD. E aqui está no decreto 5163 as bases em que essa publicação deve se dar.
O papel da CCE, então, a gente tem, né, para além da própria liquidação, né, que a gente tem, os valores são contabilizados, o PLD, a gente apura os encargos, as penalidades, encargos de energia de reserva, excedentes financeiros, ressarcimentos. Então, o papel do PLD para a CCE, ele vai muito além da própria contabilização do mercado de curto prazo em termos das diferenças contratuais, né? E além desses impactos da contabilização, os valores publicados, bem como suas previsões realizadas pelo mercado, constituem importante referência para a negociação dos contratos de compra e venda de energia no mercado. Então, a gente não pode deixar de observar isso, né? Então, dada a responsabilidade pela apuração e publicação do PLD, os impactos dessa variável no mercado, bem como sua finalidade de viabilizar a comercialização da energia no SIM, a CCE entende que deve atuar diretamente e de uma maneira mais direta até, no aprimoramento dos processos relacionados ao cálculo do PLD. Então, a gente entende que há um avanço no papel da CCE nessa questão do aprimoramento do cálculo desses dados. Um diagnóstico, né, durante a vigência da Resolução 5568, a gente teve detectado 26 erros, dos quais 15 resultaram em republicação, né? Sendo que um total de 32 semanas republicadas. Então, desse conjunto, apenas 2 erros foram motivados por problema no modelo, né, no fonte do modelo. Os demais 24 erros vieram justamente das informações e dados inseridos nesse sistema. Então, nos parece evidente que a fonte melhor de aprimoramento desse processo esteja no que a gente está dizendo da consistência de dados e informações. O aprimoramento, então, no processo. A gente acha que é possível tornar o processo de cálculo do PLD mais robusto, aprimorando a transparência, reprodutibilidade e rastreabilidade desses dados e representação dos modelos computacionais. O aprimoramento proposto promove uma participação mais efetiva da CCE e dos agentes de mercado no processo de elaboração desses dados de utilização. Então, a gente tem implementação da plataforma. A gente vai passar um a um aqui, não vou entrar no detalhe lá. Então, implantação da plataforma. Nós achamos que a plataforma deve ser responsabilidade da CCE e não do ONS, com participação do ONS e demais agentes interessados. Todos os agentes interessados, não só as instituições do mercado. Nós já temos essa atribuição de cálculo do PLD e reúne no nosso quadro associativo todos os agentes diretamente impactados pelo PLD. Então, enquanto a gente não coloca em pé essa plataforma, nós podemos utilizar, inclusive, o nosso canal de comunicação, que nós já temos de atendimento aos agentes, né, num processo, né, para poder atuar nos eventuais questionamentos. Então, numa segunda etapa, disponibilizar essa plataforma com todos os dados. Nosso objetivo aqui, só para deixar um pouquinho mais claro para vocês, é que a gente passe a ter o InfoPLD semanal antes da própria publicação do PLD, em que o debate seja amplo com todos os agentes envolvidos e depois só que a gente vai fazer a publicação. É claro que no primeiro momento a gente vai necessitar de aprimoramento, não temos condições de colocar todos os dados já no primeiro momento. Então, é um processo e por isso que vocês vão entender a nossa proposta numa etapa de aproximadamente 6 meses. Então, reavaliação dos procedimentos para obter os dados de entrada utilizados, né? Análise da adequação das informações, e o resultado desse trabalho seria apresentado e discutido com os agentes de mercado, no pleno entendimento e a transparência do processo. Reavaliação das metodologias para obtenção desses dados projetados, né? Quando a gente está falando aqui de carga, de energia natural fluente, etc. Ajuste no procedimento e prazo para obtenção e divulgação dos dados utilizados no processo. Aqui a gente já está falando da própria montagem do DEC, né, que seria disponibilizado antecipadamente, né. Esses dados dos agentes são simulados e assim por diante. Então, esse fundamentalmente, né, nas conclusões, na nossa visão, a atual sistemática de republicação não contribui para o aprimoramento do processo de cálculo de publicação do PLD. A republicação do PLD gera efeitos indesejáveis para o mercado. Isso a gente ampliou bastante o debate, né, com os agentes antes de tomar a nossa posição. Nós observamos que a republicação causa uma instabilidade, percepção do aumento de custo na transação e aumento na percepção de risco, né, não apenas dos agentes afetados, direto e indiretamente, mas também de outros atores econômicos
que venham a conhecer o setor, eventualmente podem influenciar até nos potenciais investidores, né? Ao mesmo tempo, nós entendemos que a eventual eliminação da republicação exige aprimoramentos prévios nos processos de obtenção. Então, reforçando aquela nossa visão inicial, não nos parece razoável atuar em cima do efeito apenas e tão somente. Chegarmos à conclusão que devemos parar de republicar não nos parece satisfatório. Nós temos realmente que avançar nesses aspectos. Então, adaptação do mercado em até 6 meses, né? Então, o que a gente propõe é que, a partir da data de publicação do ato normativo da ANEEL, a gente teria 6 meses para poder realmente implementar esse processo e esse InfoPLD semanal que a gente está se referindo aqui. E, durante o período transitório, a CCE corrobora com as propostas de aprimoramentos apresentados pela ANEEL. Então, nós achamos que os aprimoramentos colocados pela ANEEL são bastante pertinentes. Apenas a gente traria nesse processo transitório do MS+12, que é a data em que você tem de aporte de garantia, para MS+5, que é a data anterior ao registro de contrato, né? Então, isso daria mais estabilidade. Após implementar os aprimoramentos apontados, a CCE defende o fim da republicação, mesmo quando envolva, aqui tem um detalhe importante, mesmo quando envolva conduta dolosa. Por quê? A gente tem em vista o tempo de envolvimento na apuração do dolo. Imagina a gente levar 3, 4, 5 anos para poder definir que o cara fez alguma bobagem dolosa lá dentro. A gente vai republicar PLD com 3, 4, 5 anos atrás. E é importante a gente deixar claro, nós da CCE não temos o papel investigativo. Nós não temos condições de definir, a priori, acusar alguém de que ele teve uma intenção dolosa ou não. Então é importante a gente ter isso aqui em conta, no nosso entendimento. Republicação nenhuma, inclusive no caso de dolo. A CCE defende o aprimoramento dos processos relacionados ao cálculo do PLD, aumento da transparência, participação, reprodutividade e rastreabilidade dos dados e representação dos modelos computacionais. Ok, Roberto. Era isso que tinha que apresentar. Me desculpe pelo avanço no tempo. Ok. Obrigado, Roberto. Eu, em seguida, convido o representante da Trade, né, José Loureiro de Siqueira Neto. Bom dia a todos. Saúdo a mesa e saúdo a plateia. A republicação do PLD realmente é algo que qualquer um quer evitar. Porém, como ressaltou o diretor Reive no seu relatório de maio de 2017, isso criaria um vácuo regulatório, e eu concordo com isso. E eu vou explicar por quê. Já testemunhamos ao longo todos esses anos todo tipo de erro nos modelos de formação de preço. Uns ensejaram a republicação e outros não. Isso porque a REN 568 ela é muito genérica no que tange a identificação e a tipificação desses erros. Diz que pode ser na inserção de dados. O que nós vemos hoje é que isso não passa de um processo contábil, já que a auditoria em cima da inserção de dados apenas confere se os dados que estão sendo inseridos no modelo são ipsis literis ou fornecidos pelos agentes e pelas instituições responsáveis, mas não avalia e não audita a qualidade desses dados. Isso é importante que se corrija e que se avance na avaliação da qualidade desses dados. Também pode ser no código-fonte dos modelos. Ora, aí nós estamos no terreno da ficção. Porque o NS, que é o operador de um sistema de porte como o brasileiro, a CCE, que forma o preço PLD, não tem o programa-fonte do modelo. Ora, se as instituições, até a própria ANEEL, que faz a responsável pela auditoria, não tem o programa-fonte do modelo. E isso caracteriza uma caixa preta. Nós discutimos transparência, discutimos dados, discutimos metodologia. Ora, nós não temos auditoria nem na qualidade dos dados, muito menos no programa-fonte do modelo, em que modelos, cadeia de modelos, se diga,
que prometem uma série de metodologias implementadas. E nós não sabemos se essas metodologias estão sendo respeitadas, porque não temos o programa-fonte. Não é transparente e a sociedade não tem acesso. E também diz que pode ser erro do tipo representação de qualquer componente do sistema. Ora, vou citar um exemplo, vou citar apenas um exemplo de erro, que não é só brasileiro, e até virou um caso internacional aqui no Brasil, que é a representação do limite de escoamento do Rio Madeira. Desde antes de janeiro de 2015, o limite já estava estabelecido em 3.500 megawatts médios. E a ampliação para 7.000 megawatts médios vem sendo postergada mês a mês até hoje. Até hoje. No entanto, apesar das advertências dos agentes, em vários PMOs, é só consultar as atas dos PMOs, e que se verifica facilmente que vários agentes se manifestaram questionando essa ficção da entrada, da ampliação das usinas, do escoamento do Rio Madeira. Mais que isso, a fiscalização da ANEEL e também o INS ignoraram a lógica da própria fiscalização, porque essa fiscalização é pública, está disponível no site da ANEEL, e qualquer um que consultar a fiscalização vai perceber uma inconsistência em várias etapas e instalação de equipamentos nessa ampliação, o que, a olhos primeiros, já caracteriza a impossibilidade do cronograma que foi mantido nos modelos de formação de preço. E isso até motivou uma carta da Trader para a ANEEL, dirigida tanto às superintendências de regulação dos serviços de geração e transmissão, já em setembro de 2006. E, concluindo, os erros continuam acontecendo. Esse é um caso. Os erros continuam acontecendo. E não são erros quaisquer que impactam em R$ 3, R$ 5, não. Erros que podem chegar a impactos muito maiores. É só fazer as contas. É só simular os modelos com a realidade da aderência de cronograma de obras, etc., na cadeia de modelos de formação de preço. Como proposta, o que nós poderíamos proceder é estabelecer limite. Quando eu falo em limite, falo em limite de tempo. Por exemplo, no caso esse em epígrafe que eu estou mencionando do Rio Madeira, nós já estamos há mais de 1 ano e meio com esse processo, sabendo essa linha não entrou, os bipolos não entraram, e o preço foi formado em decorrência disso. Ora, uma situação simples seria, a partir do 3º PMO, por exemplo, em que se está constatando a permanência desse erro, ou se republica o PLD, ou se corrige esse erro. Agora, o que não pode é, mediante um processo de fiscalização, e o próprio operador, com a responsabilidade, sabendo que aquilo não vai entrar, atribuir só à ANEEL a responsabilidade de não poder alterar, já que a fiscalização está dizendo que vai entrar. Ora, aí temos um conflito entre instituições. E isso não é transparente. Mas, a par disso, o preço se formou. E se formou com erros gravíssimos, severos. Então, a fim de evitar essas influências indesejáveis que decorrem de erros, uma vez identificado o erro, tem que ter um limite para que esse erro seja corrigido, sob pena, então, ter que republicar o PLD. Deixo isso como um pensamento, uma sugestão, porque hoje não tem, e também reforço a ideia de que a tipificação dos erros tem que ser muito melhor
pensada em termos da REN 568. Agradeço. Obrigado. Obrigado, João Carlos. Eu convido, desculpe, Zé Loureiro, eu convido em seguida João Carlos, da EDP. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o Dr. Reive Barros, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade, Dr. Reive, de ter criado essa oportunidade para que os agentes viessem aqui apresentar ao vivo e a cores o que estão pensando a respeito disso. Isso é muito melhor do que um papel. O papel, nesse aspecto, ele é mais pobre. E eu gostaria de me colocar aqui como um grupo integrado, né, a EDP. Estamos presentes em praticamente todos os elos da cadeia no setor elétrico nacional, na geração com geração para o mercado regulado e mais de 600 megamédio no mercado livre de energia. Estamos na transmissão, 2 distribuidoras com cerca de 3 milhões de clientes e uma comercializadora que é uma das maiores do país e que esse ano estamos na faixa de 1.500 megamédio comercializando, com cerca de 300 consumidores finais e 130 agentes de mercado como clientes, totalizando em torno de 430 contrapartes. Atualmente a gente está no mercado. E com isso, essa questão ela é muito relevante para as nossas operações. Eu acho que vários antecessores já puderam a oportunidade de falar sobre essa questão da história, mas das 15 republicações, ou seja, quase uma a cada 3 meses, isso realmente leva a uma implicação muito grande para a EDP. E se vamos aplicar o que está previsto na nota técnica, que é a próxima, ainda você reduz o número de ocorrências, porém a profundidade do impacto praticamente ele permanece, como pode ser visto aí, que um caso de R$ 62, outro de 17, outro de 21. Ou seja, praticamente a profundidade do impacto no mercado, ele permanece. Então, ela só resolve um pouco a questão muito mais de diminuição dos eventos, mas o impacto é quase que equivalente. Então, na nossa visão, ela não resolve o problema. O que resolve o problema, e essa é a posição da EDP, é que somos contra qualquer republicação, quer seja por erro, quer seja por dolo. Na questão do erro, acho que somos totalmente favoráveis ao papel tanto da CCE, ONS e ANEEL, no sentido de buscar sempre o aprimoramento dos processos, que isso é uma garantia de que teremos preços críveis, e também, com relação ao dolo, temos a justiça brasileira para tratar o assunto. Então, isso não deveria implicar em revisão de preço. E por que somos contra? Eu vou em privilégio do tempo, eu vou me direcionar muito mais aos impactos de mercado do que efetivamente aos outros detalhes que os antecessores já puderam explorar bastante. Se nós queremos ter no Brasil um mercado de energia sustentável, a base disso é preço. Preço onde se possa entender a dinâmica, reprodutibilidade, como disseram, eu pensei que eu ia errar, mas acertei, reprodutibilidade e tomada de decisão. Mudar o passado, que é o que se faz quando muda preço,
a despeito de todos os argumentos técnicos e contábeis que foram colocados, mas se muda uma questão muito importante, que é a tomada de decisão de agentes baseado numa previsibilidade ou em estudos, em avaliações que os agentes tomaram. E isso repercute no mercado e é muito grave. Nós temos 300 clientes finais. Essa revisão de novembro, vocês não acreditam a trabalheira que foi. Você tem que mudar todo o faturamento, você tem que explicar para os clientes, e tanto para cima quanto para baixo, viu? Mesmo quando o cliente tem um ganho, até nossa colega da Abras colocou, nem para cima e nem para baixo. Às vezes tem um ganho, mas o cara nem quer rever. Ele fala, não muda não, por favor, isso vai trazer um problema aqui dentro para mim. Então é muito complicado no dia a dia das empresas isso, além das repercussões na tomada de decisão. E quais são? Nós vamos encaminhar nossa proposta nesses termos, mas também apoiando aí todas as iniciativas que foram colocadas no sentido de criar um ambiente colaborativo no INS, a sinalização de um DEC preliminar e a possibilidade de a gente ter acesso a isso. Eu gostaria também de reforçar o que foi dito aqui anteriormente, que é a abertura do código do modelo, na formação do New Wave Decomp. Aí realmente é puxar pelo lado da transparência. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa reproduzir melhor e poder ajudar também a agência e a CCE a garantir que esses dados sejam confiáveis. E, para finalizar, né, gostaria de reforçar mais uma vez, o Brasil, o poder concedente tem sinalizado nesse caminho, né, o Brasil caminha para uma abertura maior do mercado, para o cliente tomar decisão sobre qual fornecedor ele atuar, ele queira comprar energia. Estamos caminhando com uma revolução tecnológica na área de geração, com a inserção da energia fotovoltaica, onde o consumidor deixa de ser consumidor, ele vai ser um prosumidor. Então, a revisão de preço, revisão do passado, é incompatível com esse futuro, com esse novo ambiente, que o próprio poder concedente está trabalhando para viabilizar. Então, nós entendemos que esse é um primeiro passo, mas é um passo muito importante, termos preços críveis, reproduzíveis, onde a gente possa tomar decisões e tocar os nossos negócios de forma economicamente saudável e termos um desenvolvimento sustentável do setor elétrico nacional. Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, João Carlos de Abreu. Eu, em seguida, chamo a representante da Tendências Consultoria Integrada, a senhora Mirela Scarabel. Bem, bom dia a todos. Eu estou aqui em nome da Tendências Consultoria Integrada. O Abracel nos contratou para um parecer independente, e o ponto que eu vou trazer, acho que até complementando o que os outros participantes trouxeram aqui, é mais na parte teórica. Então, seria alguma coisa mais na teoria econômica, que está bem em linha com o que já foi exposto. Os pontos que eu vou colocar aqui a questão da previsibilidade na economia, a importância que a previsibilidade na economia tem, a incerteza com relação no preço, isso mais, na verdade, na parte de teoria econômica mesmo, a importância dos contratos e uma breve conclusão. Bem, falando primeiro da previsibilidade em economia, o quanto isso é importante, quando você tem a previsibilidade, os agentes econômicos eles conseguem ter um horizonte maior para poder tomar suas decisões mais acertadas já no presente. E daí que eu cito alguns trabalhos bem importantes nessa linha, que a Bernanke, por exemplo, foi
o ex-presidente do Banco Central americano, que tem vários trabalhos acadêmicos publicados sobre isso, que mostra que o aumento da incerteza, isso gera uma queda da previsibilidade, e isso acaba acarretando numa queda de investimento, queda de contratação de pessoas, então aumento do desemprego, uma queda de consumo, e também aqui, no final das contas, acaba que tem uma queda do PIB. Então, é bem prejudicial uma falta de previsibilidade na economia para os agentes como um todo. E aqui eu coloquei uma fala até do nosso ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, agora em abril desse ano, justamente reforçando essa necessidade de você ter uma previsibilidade na economia, né? O Brasil hoje oferece ao mundo cada vez mais uma previsibilidade econômica e política, com isso abrimos a porta para o aumento do investimento. Então, reforça a necessidade de você ter previsibilidade na economia. Agora, entrando aqui um pouco mais ainda teórico, com relação às transações quando elas envolvem incerteza de preço, tá? Do lado da oferta, esse aqui é um paper do American Economic Review, é um dos papers mais consagrados aí na literatura internacional americana, e ele mostra que, matematicamente, ele prova que quando você tem uma firma e ela toma uma decisão de quanto produzir sobre a incerteza de preço, ela não sabe quanto que vai ser o preço do produto que ela vai ofertar, a decisão ótima dela é produzir uma quantidade menor do que ela produziria se não houvesse essa incerteza. Então, inevitavelmente, você tem, quando você tem uma incerteza com relação ao preço, você produz uma quantidade menor. Tá? Ao mesmo tempo, do lado da demanda, né, na teoria da escolha do consumidor sobre incerteza, a gente tem que, sobre a incerteza, os agentes são avessos ao risco, né, majoritariamente, e eles preferem pagar até um preço um pouco maior por alguma coisa do que incorrer em algum risco, né, de incerteza de preço. Então, esses dois fatores fazem com que, inevitavelmente, você tenha um equilíbrio de transação, no caso aqui de energia, menor do que você teria se você não tivesse essa incerteza com relação ao preço. Ou seja, a republicação do PLD gera, inevitavelmente, uma quantidade transacionada de energia menor do que seria o ótimo. Além disso, né, pelo que a gente tem da teoria, tanto papers acadêmicos mostrando o mercado de energia no âmbito internacional, como aqui no Brasil, mostra que a demanda por energia ela é inelástica, tá? Ou seja, ela não reage tanto a variações de preço. Então, nesse contexto, né, tudo mais constante, o que a gente teria nessa queda de oferta e também um tanto de queda de demanda seria um aumento do preço final. Então, a republicação do PLD, por conta dessa incerteza que gera no preço transacionado, leva a uma quantidade transacionada de energia menor e, possivelmente, um preço maior da energia. Um outro ponto, aqui na parte de teoria de contratos em economia, o que a gente trata é algo bem, enfim, importante agora na teoria econômica. A função dos contratos é justamente mitigar risco, porque a gente viu quanto que o risco ele é danoso à economia, né? Então, os contratos servem justamente para isso. E quando você tem um contrato, quando você não tem os parâmetros desse contrato, eles são incertos, ou seja, você não tem a certeza com relação a todas as possibilidades futuras, a gente chama isso de contratos incompletos. E normalmente os contratos incompletos eles levam a um equilíbrio, né, que não é o ótimo em economia, tá? Um equilíbrio subótimo. Como aqui é o caso, no caso da republicação do PLD, justamente você tem uma inserção de incerteza dentro dos contratos. Aqui eu até separei o teorema de Coase, né, mostrando que em certas circunstâncias de ausência de custo, racionalidade dos agentes, entre outros, que em contratos bilaterais, para você alcançar o ótimo com relação aqui à eficiência econômica, você tem que deixar os agentes totalmente livres para transacionar. Tá? Um colorário desse teorema é justamente que as interferências, elas, no mínimo, não vão melhorar o equilíbrio. Elas podem não piorar, mas melhorar nunca. Então, aqui concluindo, né, já passei do meu tempo, as republicações do PLD, por conta dessa incerteza que gera no preço do bem, né, de energia no mercado,
ela acaba por deprimir o mercado de energia, né? A quantidade transacionada de energia é menor e possivelmente um preço maior. Então, provavelmente, eu acho que a decisão mais acertada seria a sua eliminação. Muito obrigada. Obrigado, senhora Mirélia Scarabel. Gostaria de convidar o presidente da Timos Energia, João Carlos de Mello. Tá legal. Bom dia, senhores. Cumprimento a mesa, diretor Reive, superintendente Júlio, Cristiano. Aqui nós estamos apresentando um trabalho que nos foi solicitado pela Bracel para uma avaliação independente do impacto desse ato regulatório, se permanecer, sobre o mercado, os agentes de mercado. E esse impacto medido em quantificação do problema, né? O que isso traz de problema para o nosso mercado. E, de alguma forma, lembrando que PLD é a espinha dorsal do nosso modelo atual. Não que eu concorde com isso, mas isso afeta muitos agentes, inclusive consumidores cativos e livres. Existe uma perspectiva que só o consumidor livre seria afetado por mexer em PLD? Não. Os cativos também. Então, isso é um amplo impacto no setor que deve ser, de alguma forma, revisto com bastante cautela. Tá? Ops. Desculpe. Okay. Bom, aqui, falando um pouco de estatística, esse é o trabalho que a gente fez aqui, uma avaliação estatística desse efeito desde 2013, tá? E aqui está assinalado uma tabela, os valores que tiveram impacto na republicação, valores pequenos até 2015, até que houve esse grande evento final de 2016, tá, que envolve cerca de 2 bilhões e 400, e eu corrijo aqui, Felipe, 700 é só em dezembro, novembro é o resto. E, de alguma forma, esses 2,5 bilhões, só para ter uma comparação, em 16, foi o que foi gasto com despacho fora da hora de mérito. Então, essa republicação trouxe um pagamento da mesma ordem do despacho fora de mérito para a segurança energética, tá? Que é um despacho que o INS realiza constantemente. Então, esse é um ponto, quer dizer, não é pequeno o efeito, tá? E, de alguma forma, a gente fez aqui a dispersão das republicações. Uma dispersão grande, são eventos extremos, pouco frequentes, ainda bem, tá? Porém, eles trazem incerteza quando na formação do preço dos contratos por cada agente, tá? Porque tem que incluir alguma proteção contra esse efeito que pode ocorrer, e pode ocorrer para cima e para baixo, quer dizer, mas a proteção é uma proteção ampla contra o efeito. Ninguém acha que vai sempre acertar para baixo, né? Então, de alguma forma, isso é mostrado nesse gráfico aqui. A dispersão, eu tenho 29 ocorrências desde 2013, tá? E os números sempre divergem aqui, mas é a forma de contabilizar, tá? A gente contabilizou semanalmente e toda a modificação que levou à mudança de preço. Aquelas que ficaram filtradas pelos 10% não foram aqui apresentadas. Mas, enfim, de alguma forma, temos aqui uma dispersão muito grande. Você vê que 19 se concentram em menos R$ 9,7 por megawatt-hora até 16,3, que é a diferença de preço, tá? E a sequência tem uma dispersão maior, que é o 61,7 e 35,7, que tem 7 eventos, tá? Então, levando em consideração isso, você levanta faz o melhor ajuste estatístico, demonstra a dispersão desses problemas. E esse gráfico aqui, não precisa, o detalhe é que os eventos de novembro e dezembro levaram a uma dispersão muito maior. O que estava, de alguma forma, controlado, levou uma expectativa muito pior em relação de levantamento estatístico. E lembrando que aqui esse levantamento estatístico não é multiplicar os efeitos pela probabilidade dele ocorrerem, porque esses eventos extremos a gente tem que considerar quase como um seguro contra a batida do automóvel ou terremoto.
algo desse tipo. Ou seja, são eventos muito extremos que a gente considera que tem que ser protegidos. Então, aqui, a síntese dessa curva mostra a dispersão que foi originada por esse desvio de novembro e dezembro. Tá? Deixa eu ver se estou dando tempo, vou correr. Aqui são duas distribuições, do lado esquerdo, a melhor distribuição para representar os desvios até antes do efeito novembro-dezembro, e depois o efeito do novembro-dezembro, do lado direito, a distribuição de probabilidade. Vocês veem que a formação é completamente diferente, uma é normal, outra é triangular, enfim. E tirando a cauda e calculando a média dessa distribuição, a gente tem dois valores, 0,62 num caso e menos 15,4 no outro, e o que isso leva a uma percepção de risco de cerca de R$15 por megawatt-hora, 14,82. Ou seja, esse é no racional estatístico econômico que a gente faria hoje, é quanto eu devo me proteger contra qual o seguro que eu tenho que fazer para me proteger contra a republicação de preços, que pode ocorrer, tá? Dessa forma, dessa grandeza. Então, só para levantar, meses de novembro e dezembro trouxeram maiores incertezas nos erros históricos de publicação devido à sua relevância em magnitude, volume, dispersão de desvio e prazo, né? Então, realmente, foi um caso importante. Dimensão de impacto, também eu vou acelerar aqui, que o tempo está curto. A percepção do risco que tem dos agentes numa ação racional é que incorporem no preço dos seus contratos essa proteção desse valor de R$15 por megawatt-hora que a gente assinalou aqui. Tá? Ou seja, fazendo uma conta racional econômica, não estou dizendo que todos são racionais, mas no racional econômico seria isso. E como esses preços são calculados semanalmente e com a janela móvel de possibilidade de republicação, a republicação é uma janela contínua, ou seja, esse risco existe a todo momento. Tá? Não é um risco que eu possa isolar, é um risco contínuo para todos os agentes. Tá? E a proposta da minuta de resolução, ela tenta filtrar um pouco mais, de 10% para 30% do PLD mínimo, como gatilho. Entretanto, os grandes eventos não vão ser filtrados, e é eles que trazem a maior percepção de risco. Tá? Assim, fazer um sinal com terremoto, quando dá uma balançada, a gente fica com medo, mas quando quebra tudo, é complicado. Então, essa percepção do risco existe, tá? E não, mesmo que tenha um filtro. Então, o impacto na inflação desses R$15, essa proteção que todo vendedor vai fazer, tá aqui assinalado, usando os números da ANEEL, a tarifa média 422, isso dá, esses 15 dá 3,51%, e levando em consideração a informação da consultoria Tendências sobre o impacto das tarifas na inflação, tá? É que 0,3% na tarifa corresponde a 0,01% na inflação. Fazendo uma aplicação direta linear, a gente encontra que a gente tem um impacto na inflação de 0,12%, potencial de impacto de 0,12%, o que alguns podem achar pequeno, provavelmente o Ministério da Fazenda não deve achar pequeno, porque está na luta para mantê-la controlada. Então, essa republicação, só ao final da contribuição, a republicação traz percepção do risco ao mercado. Os agentes vendedores, numa ação racional, incorporam esse seguro, tá? Tem que incorporar. Esse efeito atinge todos os consumidores com custos independentes de PLD, como eu falei aqui, cativos e livres, o que causa um impacto desnecessário na inflação nesse momento difícil do Brasil. Então, a nossa contribuição no sentido de eliminar a republicação do PLD, tá? Incluir um período de verificação dos dados antes da publicação do PLD, depuração preventiva pelo mercado com correções futuras, tudo que foi indicado como correção naquele momento pelo mercado, ampla transparência, você vai corrigir dali para frente. Tá? E aprimorar os procedimentos de rede de mercado que afetam o PLD, corrigindo processos mais frágeis e pouco detalhados. E isso aconteceu no caso da revisão da demanda, da carga, tá? Em que existem processos do INSS para fazer o cálculo, tá? E existem processos da CCE para recebê-los e, de alguma forma, não foram atentados esses processos, que são processos aprovados aqui pela própria ANEEL. Tá? Então, tem que se aprimorar esses procedimentos para que a gente evite o problema. Tá? Obrigado, essa é a nossa contribuição.
Agradeço a João Carlos Melo. E, em seguida, eu convido a representante da Única, Zilmar José de Souza. Desculpa, o representante da Única. Bom dia a todos. Em nome da Única e também da COGEM, que eu estou representando aqui, os associados, agradeço a ANEEL e aos presentes para tratar de um tema tão importante, que é a questão da republicação do PLD. A fonte biomassa, o ano passado, exportou ou forneceu para a rede, para o Sistema Interligado Nacional, 24 mil gigawatt-hora, o equivalente a 5% do consumo nacional. Desse total, 64% foram ofertados para o mercado livre. Então, esse tema é crucial para a fonte biomassa, para os associados da Única e da COGEM. Então, a possibilidade de republicação do PLD gera enorme insegurança aos agentes de mercado, aos nossos associados. Então, eventos como a gente observou em maio e principalmente em dezembro passado, são pontos de cautela e de atenção dos associados da biomassa. Tanto que em 16 de dezembro passado, a Abracel, em conjunto com a COGEM, enviaram um ofício para a ANEEL. No mesmo dia, a Única também remeteu um ofício à ANEEL, em que a posição da associação ou da fonte biomassa é que seríamos contrários a toda e qualquer publicação ou republicação do PLD, e acabamos propondo a abertura de uma audiência pública para revisar a Resolução Normativa 568, e a ANEEL atendeu o pedido das associações, e nesta audiência pública está propondo um aprimoramento, que está à esquerda nesse slide, com 3 propostas de avanço com relação à melhoria do processo e evitar a frequência em que ele vai ocorrer. A grande pergunta da fonte biomassa é se essas propostas são suficientes para resgatar a segurança para os agentes de mercado, em especial para a fonte biomassa, com relação ao tema da republicação do PLD. Nós observamos que não. Há um ponto positivo, são bem-vindas as propostas de melhoria no processo para que os erros não voltem a acontecer, mas entendemos que deve haver a limitação da republicação do PLD apenas aos casos em que seja comprovado o dolo por parte dos agentes envolvidos no erro. Aqui, já aproveitando a ótima observação do Roberto Castro, da CCE, e do João, da EDP, até iria além. O ideal, ou o comando ideal, seria que esse evento não acontecesse, que não ocorresse a republicação do PLD como evento. Isso seria muito importante para a fonte biomassa, como nós mostramos, vende aí mais de 60% da sua produção no mercado livre. Em linha, essa deve ser a nossa contribuição da Única e da COGEM, e desde já agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Zilmar. Eu gostaria de convidar o Rafael Bozo, representante da Economia e Energia. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, Dr. Reive, superintendentes, a todos presentes. A Ecoenergia é uma das principais empresas comercializadoras do Brasil, atuando além da comercialização como gestão e administração de portfólio de energia e gás, né? Com um escritório no Brasil e no Chile, ela possui território nacional 64 milhões de megawatt-horas comercializados, mais de 1 bilhão em contratos e mais de 600 pontos de consumo. Então eu venho aqui para trazer um exemplo de um consumidor DECOM, mostrar o impacto que causa a republicação do PLD e por que nós somos contrários a ela. Então, vamos lá. O estudo de caso que eu trago é de uma indústria, de uma planta, que tem parte da sua demanda contratada e a parte não contratada ela opta por ou comprar no mercado de curto prazo ou
atender com geração própria. E essa opção o empreendedor toma com base no PLD publicado semanalmente pela CCE. Então, o preço publicado faz com que o investidor tome essa decisão. Porém, quando esse preço sofre uma republicação, como foi inclusive citado pelo pessoal da Brás, ele não tem como voltar atrás na decisão tomada e ele arca com os prejuízos da decisão tomada. Então, isso foi observado recentemente no final do ano, novembro e dezembro. Inclusive, no caso específico, para o mês de dezembro, só nas 3 semanas operativas, foi um prejuízo da ordem de R$100 mil. Tá? Então, o que nós queremos trazer aqui é o seguinte, né? A republicação afeta não só o planejamento da indústria, fazendo com que o prejuízo ao republicar o PLD traga uma sinalização equivocada de que o consumidor não pode acreditar no valor que está sendo posto semanalmente. Isso passa a ser um desincentivo ao empreendedor, que ao gerar, diminui a carga do sistema, que traria, em casos de escassez de preços elevados, maior armazenamento para os sistemas e futuramente preços mais módicos, tá? Que vem em linha também com o projeto piloto de resposta à demanda. Tá? O impacto na indústria e na cadeia produtiva impacta todo o recolhimento de impostos pelo país. E o empreendedor ele fica na dúvida, né? Se ele investe na geração própria, buscando otimizar o seu planejamento, diminuindo a carga do sistema em tempos de escassez, porém acaba com uma indicação equivocada, arcando com prejuízo no futuro, né? Então, senhores, eu reforço a posição do ECOM, contrária à republicação do PLD, tendo em vista que os prejuízos financeiros já vêm sendo observados e vão além do mercado de curto prazo, em um país que busca crescimento. Tá? Obrigado. Obrigado, Rafael Bozo. Eu convido o representante da Delta Energia, Ricardo Lisboa. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade, agradecer à mesa diretora por essa oportunidade, agradecer a iniciativa de abrir esse amplo debate. A Delta, o Grupo Delta, eu sou sócio fundador do Grupo Delta. A gente fundou a Delta 16 anos atrás, empreendo no setor desde então. A Delta hoje é dona de 2 grandes comercializadoras de energia, das maiores do mercado, uma das 2 maiores consultorias de energia do mercado também. A Delta possui uma gestora de recursos de terceiros para trazer dinheiro para o mercado de energia. A gente tem uma tancagem de etanol em Ribeirão Preto e tem uma fábrica de produção de biodiesel, onde eu, inclusive, sou consumidor livre. Então, eu faço meu voto aqui de uma maneira mais completa, de ser completamente contra a republicação do PLD. Tá? E, na verdade, eu concordo um pouco com o que o Roberto Castro falou, de que a gente está tratando aqui de uma inversão de papéis. Tá? A gente está tratando remédio sem tratar a causa. Eu ia cobrar, inclusive, a posição da ANEEL de cobrar dos órgãos responsáveis por calcular o preço spot em ter mais diligência, em ter mais responsabilidade na inserção de dados, porque erros acontecem, mas errar durante, eu não fiz a conta exatamente, mas 10, 15% do tempo é um exagero. Em qualquer empresa, alguma posição mais drástica seria tomada. Tá? Eu parabenizo a firmeza e forma como a CCS se posicionou como responsável última por publicar o PLD. Acho que foi uma posição forte e clara, e acho que ela deve ser bem ouvida e alinhada com o que a gente está ouvindo do mercado todo aqui. Tá? Repetindo um pouco do que já foi citado aqui, a republicação do PLD traz uma transferência de recursos de uma maneira ex-post difícil de ser customizada, traz custos transacionais muito altos. Na Delta a gente teve que fazer 600 refaturamentos, sendo que existiu um pouco de resistência em repagar as contas. Como a gente teve que fazer refaturamento, alguns impostos que a gente pagou não puderam ser recuperados. Então as consequências são bastante fortes do que pode acontecer. Tá?
E essa republicação do PLD, inclusive, na minha opinião, afeta a confiabilidade do PLD. Entre outros aspectos, o BNDES mesmo não acredita no PLD, em parte por causa disso. O BNDES, quando financia uma construção de uma usina de energia, ele exige um PPA, enquanto em qualquer outra indústria do país, a indústria de cimentos, ele não pede nenhuma garantia de receita futura. Por quê? Não só por essa razão, mas por outras razões, porque o BNDES não acredita no PLD. E a gente deve trabalhar de toda forma em tornar o PLD mais confiável. Tá? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, para tentar sensibilizar a diretoria da ANEEL, mas é em tom de brincadeira só. Tá? A gente imagina se a remuneração dos diretores da ANEEL fosse ser recontabilizada e pudesse ser reduzida durante 15% do tempo. Quando a gente recebe o dinheiro, quando a gente tem uma percepção de receber o dinheiro, a gente tem uma predisposição a gastar ou a investir esse dinheiro. Se a gente recebe um salário e tem que devolver depois, você começa a ter que guardar mais dinheiro, ou seja, você começa a investir menos na economia. A Delta pensa dessa forma. Eu poderia estar investindo em expandir minha fábrica de produção de biodiesel, podia estar expandindo minha tancagem de etanol, mas eu tenho que guardar dinheiro, porque o dinheiro que eu já ganhei, eu não sei se eu tenho de verdade. Então, a republicação do PLD, mesmo em caso de dolo, a gente é contra. E aí, não que o responsável pelo dolo tenha que sair impune disso, muito pelo contrário, mas ele deve ser acionado em outras instâncias e não através do PLD. Agradeço a todos a oportunidade, essa é a posição da Delta. Obrigado, Ricardo Lisboa. Gostaria de convidar o representante da ABIAP, Marcelo Loureiro. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à diretoria, superintendências da ANEEL pelo espaço para a gente discutir esse assunto que é tão polêmico e, ao mesmo tempo, tão importante para o mercado. Bom, eu gostaria de começar minha apresentação com duas menções. Primeiro, uma retirada do livro da Sally Hunt. Sally Hunt é uma grande estudiosa de mercados. Ela diz sobre a liberalização do mercado, que no Brasil a gente chama um pouco, às vezes até erroneamente, como desregulamentação. Eficiência é o objetivo, competição é o meio e reestruturação, livre acesso e desregulação são simplesmente ferramentas. Mas o importante daqui é que o objetivo da gente ter liberalizado o mercado é eficiência, pura e simplesmente isso. O outro dizer que eu trago aqui é otimização é tomar a melhor decisão possível com a melhor informação disponível. Isso daqui, qualquer um que estudou já a teoria de decisão já se deparou com esses dizeres. Eu não sei se tem um proprietário dessa frase. Mas eu coloquei aqui essa frase porque não só o ONS roda o modelo de otimização para encontrar a operação ótima, mas deve ser entendido que os agentes, cada um dos agentes de mercado, eles rodam seus próprios modelinhos de otimização, por mais simples ou mais sofisticados que sejam, eles têm seus modelos de otimização e o PLD é uma das entradas desses modelos de otimização. E do resultado desse modelo de otimização, ele consegue minimizar prejuízos, maximizar ganhos ou controlar riscos. Tá? Então, a gente não pode achar que os agentes não são racionais. Eles são agentes de mercado, são racionais, devem ser tratados como tal, e o PLD é um insumo importante para as decisões deles. Bom, republicação do PLD. Nós temos diversos efeitos negativos. Quando você diz para o agente que aquele modelo de decisão que ele usou, o insumo, estava errado, simplesmente uma série de contratos, uma série de atitudes que ele tomou a partir dali vão por água abaixo. Você republicar o PLD, você não tem compromisso nenhum em ajudar ele a restabelecer o equilíbrio que ele tinha quando o PLD foi publicado. Então, a gente tem que manter esse entendimento de que os agentes tomam decisão com base nisso e as decisões têm repercussões econômico-financeiras de verdade. Até como a Tendências mencionou, muito legal, que este risco ele gera uma redução de quantidade e um aumento de preços. Perfeito, perfeito.
Eu até traria a redução de quantidade para o lado contratual e colocaria isso como redução de liquidez. Quando você tem um ambiente que tem redução de quantidades em relação ao equilíbrio ótimo e elevação de custos e perda de liquidez, você tira uma grande parte da eficiência do mercado, que é o grande objetivo da liberalização do mercado. Então, a gente tomar alguma posição, a ANEEL tomar uma decisão na direção que reduz a eficiência econômica do mercado e que fere o princípio da existência do mercado, tem que estar associado a um benefício óbvio, de um tamanho muito grande. Mas vamos então ver os efeitos positivos. Supostamente, o envolvimento dos agentes na mitigação dos erros, trazida pela republicação, ela evita republicações futuras. Eu acho que está óbvio para todo mundo que isso não funciona assim. Essa relação de republicação e os agentes serem impelidos a encontrar erros para evitar futuras republicações, ela não existe, ela é mais tênue do que se imaginava anteriormente. Então, vamos lá, os efeitos negativos são danosos para o mercado inteiro e os efeitos positivos possivelmente são muito marginais ou talvez inexistentes. O ANEEL apresentou o exemplo do CAISO, inclusive a mesma frase que o Matheus colocou, eu coloquei aqui. O CAISO republica sempre que existe dados errados nos modelos. O gestor do mercado, que é o próprio CAISO, aqui a gente separa CCA, o ONS, lá é o CAISO, faz os dois papéis. Quando ele coloca dados errados, ou quando tem problema de software, porque na verdade eles rodam um probleminha de otimização, ele sempre tem que rodar um problema de otimização, não importa onde. Pode ser um fluxo potencial ótimo, ou até uma planilha, dependendo da quantidade de barras. Ou quando tem um problema de hardware. Bom, vamos lá. O CAISO não é um tide pool. No CAISO, os agentes fazem os cálculos, encontram suas curvas de oferta e demanda, declaram para o CAISO pega isso, coloca no fluxo potência ótimo dele, e daí sai o equilíbrio do mercado, que é a ordem de mérito e preço. Quando os agentes que fizeram uma declaração, com o resultado de preço, eles conseguem saber se a quantidade deles está correta. E quando eles verificam que isso não fecha, tem algum problema. E ele verifica isso imediatamente. Ele tem até 3 dias para ver se o problema foi dele ou se o problema foi do CAISO. Ele pode realmente encontrar um problema. O CAISO pegou o dado que ele enviou, que recebeu do agente, e colocou errado nos modelos. Vai ter republicação. O agente tem que informar o CAISO até 3 dias. E tem que ter republicação, porque o cara declarou uma coisa que não foi considerada devidamente. Faz todo sentido. Mas ele pode se tocar de outra coisa. Foi ele que declarou a curva de oferta, a curva de demanda dele, errada. Nesse caso, não tem republicação. O cara tomou uma decisão errada, ele vai pagar o preço. A solução do equilíbrio de mercado para ele não vai ser ótima e ele vai ter que sofrer as consequências mesmo. Não tem republicação para isso. Bom, o que acontece aqui no caso da CCE? A CCE é o gestor do mercado, e é um tight pool. As ofertas, as curvas de oferta e demanda, elas existem, definitivamente elas existem no Brasil, só que elas são calculadas dentro do New Wave e do Decomp. A curva de oferta nada mais é que as restrições dos cortes de Benders, né, que é a função de custo futuro, e a restrição de equilíbrio hidráulico. A restrição de equilíbrio da demanda, de atendimento à demanda, é simplesmente o equilíbrio do mercado. Bom, se a gente for aplicar a mesma coisa que a gente aplica no CAISO, que não existe republicação por cálculo equivocado de curvas de oferta e demanda, no Brasil a gente não teria republicação nunca. Absolutamente nunca. E outra coisa, no Brasil a gente tem uma grande diferença, que como a gente não declara as curvas de oferta e demanda, ninguém consegue descobrir se está errado ou não no dia seguinte. Não tem essa. Ninguém descobre nunca, no final das contas. A descoberta disso é marginal. Não tem como acreditar que o CAISO é igual a CCE, ou Brasil. O problema do CAISO é óbvio, a gente declarou, e ele quer ver a declaração dele sendo efetivada. No Brasil não existe isso. Não existe a necessidade de republicar que existe no CAISO. Simplesmente não é a mesma coisa. Eu coloquei esse slide, como eu já passei um pouquinho, eu não vou falar dele, mas é só para falar que é muito possível que seja ilegal a republicação, porque
a publicação, a definição dos preços é estabelecida no parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 10.848, que é definida no primeiro inciso do parágrafo anterior, que define a operação do INS. Como você não altera a operação, você não deve alterar preço. Em relação à mitigação dos erros, é uma preocupação legítima da ANEEL. Apoiamos a ANEEL na direção de buscar a correção antecipada dos erros, criar estrutura para fazer isso funcionar de uma forma melhor. Mas entendemos que, se existia alguma suspeita da associação de que a republicação poderia incentivar os agentes a encontrar os erros, eu acho que esse pensamento tem que ser revisto, porque está claro que isso não acontece na medida que se gostaria, que a ANEEL gostaria. A responsabilidade de fiscalização do INS é da ANEEL. Usar a republicação como incentivo até parece um desvio da responsabilidade, e essa responsabilidade decorre até do modelo Tight Pool, que traz poder para o INS e para a ANEEL, e como Benjamin Parker diria, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, a responsabilidade é mesmo da ANEEL, e usar essa ferramenta para passar a responsabilidade para os agentes parece equivocado. Por outro lado, a gente gosta muito das políticas de transparência. A transparência ela é importante e ela deve vir por si só. A transparência não pode servir como a ferramenta para mitigar erros ou como um consolo pelos efeitos danosos da republicação. Isso não pode acontecer. Então, a proposta da ABIAP nós somos contrários a qualquer republicação de PLD. Em situação de dolo, a gente acha que poderia haver alguma discussão, mas também entendemos que a decisão do mercado deve prevalecer. Isso aqui não é uma decisão de operação, é uma decisão de mercado. Então, achamos que pode haver uma discussão na questão de dolo, mas não temos uma posição firme. A mitigação de erros é importante, a gente incentiva a ANEEL a estudar isso, mas a gente acha que isso não é tema para essa audiência pública. A audiência pública é republicação, os efeitos danosos disso. Foi isso que os agentes pediram, foi isso que o FASE pediu. Essa discussão ela vai possivelmente levar a uma de duas alternativas. Vamos melhorar o nosso modelo Tight Pool, ou vamos partir para um modelo mais robusto, de gente grande, onde a gente não esteja sujeito a esse tipo de discussão, que é uma discussão boba. A transparência também somos favoráveis, mas também achamos terminantemente que não é a discussão agora. Se a gente tiver, a partir dessa audiência pública, mais transparência, perfeito. Mas não é a discussão exatamente. Tá? Bom, obrigado. Ok, Marcelo Loureiro, obrigado aí pela sua explanação. Eu convido o senhor Moacir Carmo, diretor da Brasil Energia Comercializadora. Bom dia a todos. Eu queria começar saudando o Dr. Reive, um antigo companheiro aí da CHESF e de outros eventos no passado, também os superintendentes Cristiano e Júlio César. Parabenizo a diretoria da ANEEL pela essa iniciativa de ouvir todos os agentes aqui e abrir uma audiência pública para ouvir os agentes com relação à republicação. E aqui eu estou representando a Brasil Energias, que é uma comercializadora que trabalha no Mercado Livre desde 2012. Tá? Eu também queria falar um pouco por mim. Eu sou, os que me conhecem, eu tenho mais de 35 anos de setor elétrico, eu passei em praticamente todos os cargos executivos, de chefe de divisão até diretor e presidente de empresas estatais e privadas, notadamente privada nos últimos anos, e há 4 anos eu milito nesse setor de comercialização. Eu queria, basicamente, eu acho que eu sou o último a falar, né, nessa lista aí, trazer a preocupação de alguém que tem muitos anos aqui no setor elétrico e que viu o que aconteceu com a republicação. Eu sou absolutamente a favor da abertura do Mercado Livre desde 98, 99, quando o Mercado Livre foi criado. E é com muita satisfação hoje que eu vejo que o Mercado Livre corresponde a 30%
do mercado de energia no Brasil. Então, sou absolutamente a favor do crescimento desse mercado livre. Agora, é muito importante que a ANEEL tenha sensibilidade do que pode impactar e todas as consequências de uma republicação do PLD, principalmente uma republicação de grande monta, como ocorreu agora em novembro e dezembro. Eu não vou ser repetitivo, eu acho que as brilhantes apresentações anteriores falaram bastante dos problemas que trouxeram, problemas operacionais, problemas de transferência de fluxos financeiros, problemas de impostos, eu não vou ser repetitivo. Os problemas existem e eu peço que a ANEEL seja sensível a isso, basicamente. É uma dimensão enorme, você não pode mudar o passado. Você mudar o passado, você leva ao descrédito do próprio processo, ao descrédito de um mercado que a gente está tentando construir, a gente está tentando dar credibilidade. Fazendo uma metáfora, se o Dr. Reive me permite, é como se a gente estivesse num jogo de futebol, no início o juiz jogasse a moedinha, de um lado o Sport, por exemplo, e do outro lado o Corinthians, e jogasse a moedinha, o Corinthians ataca para lá, o Sport ataca para lá, e aí o Sport vai lá e faz 2 gols, e, de repente, faltando 1 minuto para terminar o jogo, o juiz diz, não, para tudo, nós estamos aqui com um probleminha, a moedinha estava viesada, e, na verdade, o Corinthians devia atacar para lá e o Sport devia atacar para lá. Então, doutor Sport, sinto muito, você fez 2 gols contra. E lamento, é assim, a vida é assim, houve um erro, e mudou-se tudo. Quer dizer, nós não podemos trabalhar assim. Isso recebi ligações depois de novembro, dezembro, inclusive de pessoas ligadas a power trading na Europa, a developers dos Estados Unidos e fundo, perguntando o que está acontecendo no Brasil que o preço muda um mês depois. Que é isso? Que mercado é esse? Me explica, eu quero entender, porque eu nunca vi isso na minha vida. Então, a gente não pode mudar o passado. Isso não pode acontecer. Risco regulatório, eu como agente pela Brasil Energias, eu já fui developer, eu já trabalhei em fusões e aquisições. Risco regulatório, ninguém toma. Risco de mercado, eu sou absolutamente tranquilo para tomar. Risco de crédito, também, eu conheço, eu tomo os riscos. Nós tomamos os riscos nos vários segmentos do setor elétrico que nós conhecemos. Agora, risco que eu não conheço, eu não posso prever, eu não tomo. Então, 2 coisas vão acontecer. Ou eu não entro, eu não vou investir, ou eu vou precificar e vou botar no custo que vai rebater nos vários segmentos do setor, inclusive nos consumidores cativos. Esse risco tem um preço e não sai de graça, que ninguém faz caridade aqui. Tá? Os investidores entram com uma perspectiva de retorno, obviamente. Tá? Então, a solução, para mim, estou perfeitamente alinhado com a proposta da Abracel. Quando eu falei estou falando, a Brasil Energias está perfeitamente alinhada com a proposta da Abracel de não a republicação de preços. Não vamos mexer nos preços. Não vamos fazer isso. Vamos fazer o mais simples, gente. A gente precisa solidificar, a gente precisa dar transparência ao mercado livre. Vamos fazer o que é simples. Vamos fazer, para de republicar. Se houve dolo, se houve algum erro, vamos ver onde é que houve o erro, onde é que houve o dolo e, caso necessário, com direito à defesa, etc., punir ou não o responsável. Agora, você punir todos os agentes com uma republicação com custos que já foram mostrados aqui para todos, não é razoável. É melhor parar, não republica mais e para trás. A gente já tem tanto problema, a gente tem um modelo que olha muito para trás e o preço muda, e a gente um dia está na bandeira vermelha, outro dia a gente está na bandeira verde. São coisas difíceis de você administrar, são riscos já. Para que a gente vai complicar com mais um risco, que é um risco puramente regulatório, de republicação do PLD? Tá? Então, o apelo aqui, a nossa posição é não pela republicação do PLD, e um apelo a gente desenvolver a transparência. Vamos ser transparentes, vamos abrir os modelos, vamos abrir os dados, vamos abrir as informações. É disso que o nosso mercado precisa, é disso que a gente precisa para crescer. Tá? Basicamente, obrigado e cumprimento novamente e agradeço a oportunidade. Obrigado, Moacir Carmo. E vamos agora ter a última apresentação dos inscritos. Eu convido o senhor Marco Antônio Joan, que é o presidente do Conselho Concel de Mato Grosso, CONASEM.
Bom dia a todos, senhores e senhoras, né? Em nome do Dr. Reive, eu cumprimento a todos os componentes da mesa. Nós aqui escutamos, né, grande parte aí dos agentes do setor elétrico, né? E muito nós, vamos dizer, temos o mesmo pensamento. Ou seja, apesar dos conselhos dos consumidores no Brasil e o próprio Conselho Nacional está aqui, nós representamos ontem, vamos dizer, atualizar a ANEEL aqui no evento, né, que nós tivemos participando, atualizou o número que são 80 milhões de consumidores, né, e que, infelizmente, somos sempre o último, ou seja, somos o primeiro a pagar a conta, mas não a ser escutado. Então, com relação ao assunto, o Conselho do Consumidor é contrário à republicação, tá certo? Ela acha que deve ser feito pela ANEEL, a sua auditagem, ou que seja, verifique, mas não se pensa em republicação do PLD. E também nós temos a preocupação, que inclusive foi falado pelo que me antecedeu aqui, das bandeiras tarifárias, tá certo? Que isso afeta as bandeiras tarifárias e, evidentemente, afeta ao consumidor, a sua despesa no consumo de energia elétrica. Mas, voltamos a insistir, não somos favoráveis à republicação do PLD. Obrigado. Agradeço a participação do representante do Conselho de Consumidores, Marco Antônio João. Eu gostaria agora de passar a palavra ao superintendente de geração, regulação da geração, Cristiano, por favor, fazer umas considerações finais. Obrigado, doutor Reive. Eu diria que muitos elementos positivos foram trazidos aqui durante essa manhã. E a gente teremos um bom material para análise e para estudo das duas áreas, tanto da SRG quanto da SRM. Eu só queria ressaltar aqui os pontos de convergência nesse processo. Eu acho que foi a fala do Roberto Castro, representante da CCE, e demais participantes aqui também, alguns não todos, né, mas foram, na nossa visão, muito felizes em enfatizar a necessidade da gente tratar das causas. De forma alguma, nós não temos interesse nenhum na republicação. Nós temos interesse num preço com credibilidade, com qualidade. O sinal de preço, na nossa visão, tem, de fato, retratar as condições de operação do sistema, as condições de oferta e de demanda, e a gente tem que trabalhar junto à ONS e à CCE para que esse preço ele tenha a melhor qualidade possível. Mas também temos a consciência, né, e a percepção de que a estabilidade desse sinal de preço é muito importante. E aí, na apresentação do Matheus, quando ele termina com aquele equilíbrio, é o que a gente esperava nesse processo aqui de discussão, né? Como a gente ponderar essas duas necessidades. Um preço que reflita as condições de oferta e demanda, as condições de operação do sistema, e, ao mesmo tempo, um preço que tenha um sinal de estabilidade e que possa dar uma previsibilidade para os agentes nas suas decisões de investimentos e credibilidade para o mercado. Quando a gente olhou a experiência em outras jurisdições regulatórias, em outros sistemas de potência, e aí foi até colocado aqui pelo representante da BIAP aquela consideração do Itaipu em relação à CAISO, eu diria que, na nossa visão, não é bem assim. Não tem muita... A discussão que ocorre lá fora, em outras jurisdições regulatórias, é mais em relação à percepção. No caso dos Estados Unidos, particularmente, nós temos lá eles têm 10 operadores de sistemas independentes para gerir, e alguns deles com um despacho de carga superior que o ONS faz aqui no nosso país. A questão é mais uma jurisprudência que a autoridade reguladora lá, a FERC, ela dispõe para todos esses RTOs, né, e ISOs, no sentido de que preço ele tem que refletir condição de oferta e demanda. Bom, e aí como foi... além de ter... Você tem que ter um preço com um sinal adequado, você tem que ter estabilidade. E ele obriga cada
a ESO e a ATU apresentar uma proposta de equilíbrio. Alguns fizeram uma proposta como a CAIS com 3 dias, outros com 5 dias, outros com 10 dias. Cada sistema lá tem a liberdade de propor como é que vai se dar esse equilíbrio. Mas em nenhum deles tem, não republique. Essa discussão é interessante quando se entra nos sites desses agentes, tem as audiências públicas lá colocadas, e essa discussão que está colocada aqui, essa preocupação é uma preocupação que existe lá. Não existe também só no mercado americano, outros mercados também, como foi colocado aqui ao longo da apresentação inicial, eles também trabalham com essa questão. Sempre é difícil fazer essa ponderação, né, entre o que em que medida a gente deve revisitar preço, em que medida a gente deve congelá-los. É um ponto que a gente, doutor, deve apreciar aqui, à luz de todas as contribuições que foram colocadas. Agora, voltando à questão das causas, eu diria que o evento, que acho que está aqui na lembrança de muitos, aquele evento de novembro, eu diria que é um cisne negro, né? Um evento que, na nossa visão, ele tem tudo para não acontecer. Por quê? Justamente por conta dessa atuação mais incisiva da agência junto ao operador, tentando dar maior transparência e abertura desses processos e uma maior participação dos agentes para validar as etapas anteriores à formação de preço e planejamento da operação. O que a gente percebe, eu digo para os senhores, coloco aqui para os senhores, por exemplo, uma política de gestão de riscos corporativos. O ONS não tem uma política de gestão de riscos corporativos. Você entra no site da BMF Bovespa, tem lá um documento dizendo como é que ele trata risco operacional. Não acontece erro no processamento da BMF Bovespa? Não, é difícil. O processo lá é bem desenhado. Mas você entra lá nas letrinhas miúdas, tem lá, olha, se acontecer, como é que vai ser tratado o risco operacional? Uma falha de software, um dado que foi entrado errado, um processamento que foi dado errado. E podem ter certeza, quem foi envolvido por aquilo não vai ser prejudicado. Tem uma forma de tratar. Eles até têm um fundo criado pelos participantes do mercado para, de alguma forma, compensar eventuais prejuízos que um ou outro participante tenham tido por conta dessa falha. Então, existem várias formas de você tratar erros. Na Austrália, você tem um mecanismo que via software. Um software fica olhando o despacho ex-post e o que foi colocado pelos agentes. E o software fica tentando procurar entradas, validando a entrada de dados, vendo se tem um erro manifestamente incorreto. É uma forma. Na Nova Zelândia, basicamente, ele publica um conjunto de preços e diz, olha, tem um dia para quem reclamar. Ninguém reclamou, o preço está fechado. Quer dizer, ele abre o mercado para os agentes. Alguém se sentiu prejudicado com esse conjunto de preços? Não, ninguém se sentiu prejudicado. O preço não se fala mais em correção. Mas se alguém falar, eu me senti prejudicado porque eu acho que entrou um dado errado e esse preço tem que ser recalculado. Aí tem uma avaliação do operador para ver se republica ou não republica. Então, existem várias formas de se trabalhar erro, o risco operacional. Eu diria que a discussão nossa aqui quando se fala não tem que ter republicação, significa que a gente está eliminando o risco? Não. A discussão que a gente vai ter que trazer para a diretoria, doutor Reive, o senhor que é o relator desse processo, é uma discussão não de eliminar o risco. E o risco a gente não elimina, a gente aloca. Olha, uma eventual decisão na linha do que foi colocado aqui talvez não seja o caso de alocar esse risco operacional, que é o risco operacional da CCE e da ONS, dos processos deles, nos agentes do mercado. E onde é que vai ficar esse risco? Só o fato da gente colocar, digamos que a gente ratifica essa posição. E se acabou-se o risco? Não. Esse risco ele foi transferido para quem opera do mercado e quem eventualmente vai pagar pela energia um preço maior ou menor do que deveria ter pago. Então, é uma questão de alocação. Aí, qual é a melhor forma de alocar? Esse é o objetivo, é o desafio que está posto aqui para a gente e que nós vamos estudar todas essas contribuições e tentar contribuir da melhor forma para a decisão da diretoria. Ok. Eu gostaria de dizer que eu reputo como muito importante, né, essa audiência pública presencial, as contribuições que foram apresentadas e também uma visão que foi apresentada, acho que na sua grande maioria, inclusive com o representante do Conselho de Consumidores, né, uma unanimidade em relação à não republicação. Evidentemente que toda decisão que se toma, ela se toma com base em premissas, né, evidentemente que premissas levam a um processo decisório,
E a decisão que foi tomada até ontem foi em cima de uma série de premissas, né? Hoje, com essas contribuições, nós estamos agregando outras premissas, e aí uma premissa da visão de mercado, qual é o impacto. E a grande questão que foi colocada e que certamente me sensibilizou é que se realmente o remédio está sendo adequado para minimizar e mitigar erros. Quer dizer, será que é a republicação do PLD que vai realmente ensejar a melhoria de todo o processo? E, evidentemente, que nós já temos hoje alternativas que estão sendo colocadas para melhorar o processo, do ponto de vista de uma maior participação de agentes, do ponto de vista de avaliar os erros antigos para que ele não se repita, um processo transparente, melhoria de software. E, então, tudo isso faz com que cada vez mais a tendência de mitigar, reduzir os erros, eles estão presentes. Então, portanto, se trabalha por esse lado. E uma das coisas que ficou muito claro aqui, e que, de certa forma, nos sensibilizou, é o impacto que estaria dando no mercado, e, evidentemente, que essa turbulência no mercado não é objetivo da agência. Quer dizer, quanto mais nós estivermos regulando e o processo ande de forma natural, para a gente sim está cumprindo o nosso papel. Nós não vemos isso com bons olhos. A alternativa anterior era no sentido com a preocupação de que se houve erro, ter uma transferência de recurso, que isso seja, digamos assim, contornado, que isso seja realmente feito de forma efetiva, mas nós estamos observando que o resultado que tem sido colocado é preciso avaliar se o custo-benefício justifica ou não essa republicação. Então, acho que essa é a ponderação que nós vamos fazer. As contribuições que estão trazendo aqui, evidentemente, vocês temos um prazo até o dia 3 de julho, né, 2017, então essas contribuições de hoje, mais as que virão depois, serão consideradas, mas a avaliação que eu faço da audiência é uma avaliação muito positiva, né, no sentido de que as posições que foram apresentadas, apesar da unanimidade, foram posições não só contundentes, mas com fatos, dados e argumentos consistentes, que levam, pelo menos na contribuição de vocês, à não republicação do PLD. Será considerado, né? Evidentemente que nós temos experiência não só nacional, mas experiência internacional, mas eu acho que o mundo real está aqui no Brasil. É importante que a gente veja as nossas necessidades, as nossas características, as nossas realidades, e que nós possamos contribuir para tumultuar o mínimo possível ao mercado. Então, se por acaso a gente republica, quais as consequências, quais os benefícios, quem seriam prejudicados e quem seria beneficiado. E se nós não republicarmos, quais as consequências, quem serão beneficiados, quem serão prejudicados. Então, esse é o grande desafio da agência no sentido de assegurar esse equilíbrio. Portanto, eu gostaria de concluir e agradecer a presença de todos e dizer que eu acho que todos nós aqui, particularmente, estamos satisfeitos com as contribuições que foram apresentadas. Vamos trabalhar essas contribuições para que a gente possa, ao término desse processo, construir o melhor regulamento possível dentro do que nós entendemos, tanto a agência reguladora como os agentes e os consumidores. Então, a todos os senhores e as senhoras, obrigado pela presença e boa tarde a todos.